Então vamos falar sobre a anamnese. Essa parte a gente não dá muita bola, mas é a parte mais importante de todo o processo. Porque injetor todo mundo pode ser. Todo mundo pode chegar e injetar um preenchedor no lábio do paciente. A questão principal é, será que tu tá fazendo do jeito certo? Será que aquilo que tu tá fazendo, aquela técnica que tu tá fazendo é a ideal para aquele paciente? Essa parte é a parte mais difícil. A gente precisa analisar, principalmente se o paciente ele sofre de um transtorno de ansiedade, e ser claro sobre o tratamento, porque o preenchimento labial ele tem etapas de cicatrização. O primeiro dia após, o paciente ele sai no mesmo dia inchado, ele tem que entender que no outro dia ele vai estar mais inchado. E depois de 2 dias, pode ser que ele esteja até mais inchado do que no primeiro dia. E a partir do 3º dia, ele vai passar por um processo de desinchar. E no momento em que ele desincha até a total cicatrização, ele tem um efeito rugoso no lábio dele, em que vai desinchar e vai começar a aparecer carocinhos no lábio dele. Ele tem que entender que esse é um processo natural da cicatrização do lábio dele e que em 15 dias, quando ele terminar o processo inflamatório, de 15 a 20 dias, ele vai ter o resultado final, que o resultado final não era do primeiro dia. Então isso vocês têm que deixar bem claro, porque um paciente ansioso não deixar claro essas situações que podem e vão provavelmente acontecer, pode fazer o paciente ficar 15 dias te ligando e te mandando mensagem e tá roxo, tá necrosando meu lábio e eu tô desesperado, e daí vai em outro profissional, aí o outro profissional fala mal do teu trabalho, existem profissionais e profissionais. Então, quando chega um paciente ansioso para mim, eu já chego e falo, tu conversou com o teu profissional, tu voltou lá no consultório do profissional que fez, tu tem que voltar, porque isso, se tu aceitar e falar mal do paciente, o que vai acontecer? Pode ser tu próximo. Isso pode acontecer contigo. E é mais natural do que a gente imagina. Pessoas reclamando que não deu resultado e que um mês saiu, mas não, 1 ml não é para dar volume. O volume acontece a partir do 2º ml. Então 1 ml vai ter um lábio discreto. Então se tu quer começar a trabalhar com um lábio discreto em pessoas pele e boca madura, 1 ml é o suficiente. Mas se vocês pegarem um paciente que é jovem, que quer um lábio grandão, é até 3 ml, tem vezes que até passa de 3 ml. Então a gente precisa ter essa consciência, definir o nosso planejamento, deixar claro para o nosso paciente, entender que tipo de paciente ele é e também que tipo de paciente tu tá buscando. Porque se tu quiser um lábio, trabalhar lábios discretos, lábios pele madura, tu não pode ter no teu Instagram só foto de boca grande, né? Vocês têm que botar, o Instagram de vocês é o catálogo de vocês. Se vocês deixarem aquilo lá com resultados que vocês não querem trabalhar, vocês vão sempre trabalhar aquilo que está no Instagram. Aqui na clínica nós trabalhamos assim, eu penso assim, essa semana eu quero fazer muito ultrassom microfocado e bioestimulador. Eu começo a postar e falar no Instagram só de ultrassom microfocado e bioestimulador. Naquela semana eu vou vender muito ultrassom microfocado e bioestimulador. Se eu quero falar de boca, naquela semana eu vou falar muito de boca e eu vou vender muita boca. Porque o teu paciente, ele está esperando tu apresentar o que ele vai fazer. Então, sempre cuidar isso. Vê se existe algum tipo de flacidez de pele. Isso é importante. Se chega um lábio muito desidratado, vocês vão pensar o quê? Eu preciso hidratar esse lábio. Muitas vezes a gente precisa entrar com um preenchedor com uma reticulação mais baixa, um skin buster, para depois fazer a estruturação, né? Porque o paciente está com a boca ressecada, ele está com boca flácida, né? Então, o que eu digo para as minhas pacientes que vêm, meu público é pele madura, são mulheres de mais idade que querem um lábio discreto, mas muitas vezes elas vêm com lábio enrugado. Vem com lábio enrugado e eu digo assim, tu era bocuda quando era mais jovem. Daí elas falam, realmente eu tinha uma boca muito grande. Então tu não vai ficar legal com uma boca muito miudinha, muito pequenininha. Porque se tu sempre, a vida toda, teve uma boca grande,
a tua fisionomia, ela combina com uma boca um pouquinho maior. Então vamos traçar um planejamento para fazer uns 2 ml aí, mas dessa vez a gente faz 1 ml, vê, analisa, espera uns 2 meses, 1 mês, 2 meses e faz o segundo ml, que tu vai ver que tu vai rejuvenescer praticamente uns 10 anos, de 5 a 10 anos. Então a boca, ela tem esse poder, mas ela também tem o poder de rejuvenescer e também de envelhecer se a gente exagerar. Então é tudo responsabilidade do profissional. Vou tomar uma aguinha aqui. Vocês estão entendendo? Então a gente precisa saber se a região do tubérculo está presente. Se ela está presente, qual é o volume que tu vai trabalhar? Se tu vai querer trabalhar 2 tubérculos em cima ou 3 tubérculos em cima, se esse tubérculo não é inclinado mais para um lado, se ele é bem centralizado, a gente precisa saber também se o lábio, a estrutura do lábio, nossa, eu acho que o lábio mais difícil que eu fiz foi o lábio mais largo, fino e largo, e a paciente queria bocão, só que a paciente era magra, e ela tinha o lábio lá compridão, na horizontal. O que a gente precisa pensar? Se eu preencher toda a horizontal do meu paciente, o que ele vai ficar? Com o bocão todo espalhado, ficou horrível. Então nós precisamos tratar lábios largos centralizando na vertical, sempre pensando no centro do lábio e dando volume na vertical. O mínimo possível trabalhar nos cantos. Já um lábio pequenininho, vamos ver aqui, ó. Um lábio pequeno, por exemplo, nós vamos trabalhar na vertical, mas também vamos trabalhar um ponto de retroinjeção, talvez em leque, nos cantos, para que ele dê uma aparência de que esteja se alongando horizontalmente. Então eu vou dar volume para o meu paciente, mas também eu vou abrir o lábio. Já um lábio comprido e fino, eu não posso trabalhar quase nada nos cantos, e sim trabalhar essa vertical do meu paciente, sempre dando um aspecto de mais gordinho. Isso vai dar uma harmonia para todo o rosto do paciente. É isso que eu tô falando, gente. É o equilíbrio que nós temos que pensar, tá? Então, vermelhão do lábio. Daqui a pouco o paciente tem um lábio bem fininho e o vermelhão nem aparece. Vocês têm que botar o vermelhão para fora. Vocês têm que virar, mostrar volume pro meu paciente, para depois a gente trabalhar. Daqui a pouco vem o paciente com a boca assim, é uma coisinha de nada. Então, vocês têm que botar para fora para poder depois trabalhar esse lábio. Então, se ele é muito fino, se a porção está virada para dentro, no perfil o lábio superior é maior do que o inferior é maior do que o superior, isso é outra coisa. Antigamente, o lábio mais procurado era o Old Hollywood, que era 1/3 do superior, que o superior era 1/3 do inferior. E hoje já vem pessoas procurando com os lábios iguais, em mesmo tamanho. E inclusive pacientes que procuraram, tinha uma onda na época da Decay lá, que ela tava com lábio gigante, que pacientes que procuravam que o lábio superior tivesse maior do que o inferior. E ainda até hoje, depois da Decay, mesmo assim ela mudar, tirar o volume, tirar toda a harmonização facial dela, ainda tem pessoas que procuram um lábio superior maior do que o inferior. Então vocês precisam saber tudo isso na base da anamnese. O arco do cupido, se ele está presente, se ele está bem delineado, se ele está apagado, se ele não precisa de uma micropigmentação labial também para dar uma tonificada na cor. Muitas vezes os pacientes eles têm volume no lábio, mas falta cor. Aí tu vai lá e vai dar mais volume, mas o paciente precisa de um pigmento também. Então, se o contorno labial está presente, marcado ou apagado, se tem as rugas periorais, se tu precisa trabalhar também o contorno para tentar
definir, tirar esse código de barras marcado, se é só em cima, se é embaixo, e também essas sleep lines, que são as rugas do sono. Essas rugas do sono, elas marcam não só essa parte na vertical, mas também bigode chinês, marionete e até aquele vinquinho no canto do lábio superior, que isso também vai impactar, porque daqui a pouco a gente deixa um lábio volumoso, mas a região ao redor tá toda afetada.